Muito boa tarde a você. Tarde não está sendo boa quem chegou à estação central na rodoviária do Plano Piloto porque deu de cara com a porta fechada e também nas 23 estações. A greve dos metroviários deixou mais de 150 mil passageiros na mão. E com a paralisação desta segunda-feira, o metrô soma 11 dias de greve, mas hoje foi a primeira vez que ficou completamente fechado. Decepção. Esse era o sentimento de quem chegava às estações de metrô nessa segunda-feira. Gildete acordou 5 horas da manhã para chegar ao trabalho em Águas Claras. Sem metrô, já nem sabe como vai chegar ao destino. Você vai fazer o que agora sem metrô? Voltar para casa. Não tem como chegar? Não tem como chegar, porque sempre a rotina é metrô, ônibus. Aqui a rodoviária, até a rodoviária, ônibus, né? E pegar metrô, agora não tem outra condição de chegar ao trabalho. A decisão de fechar as portas de todas as estações e deixar milhares de passageiros na mão veio do metrô DF. A empresa alega que o sindicato que representa os servidores não tem cumprido a decisão judicial de disponibilizar 90% dos funcionários e, por isso, não pode operar de maneira segura. É complicado, né? Porque geralmente deveria informar as pessoas para elas planejarem, então é complicado, mas é sempre assim, né? É bem ruim porque, né, quem precisa bastante não tem como vir. E os ônibus dessa hora são bem restritos, estão cheios e tal, é bem lotado. A greve começou no dia 9 deste mês. A princípio, houve apenas redução do horário de expediente. Os trens estavam circulando nos horários de pico. Tentamos ligar para o sindicato que representa a categoria, mas ninguém atendeu as ligações. Deixamos recado, mas sem retorno. Olá, pessoal do Sindmetrô, aqui é a Érica da Band. Eu estou ligando porque a população quer saber, né? Como é que vai ficar a situação? O metrô vai voltar a funcionar? Os servidores do metrô querem aumento salarial de acordo com a inflação e contratação de 600 aprovados no último concurso. O governo diz que não tem recurso para atender a reivindicação. Pois é, em nota, o metrô informou que, por enquanto, não há previsão para audiência ou reunião com o sindicato e aguarda a decisão do Tribunal Regional do Trabalho sobre o dissídio coletivo e ilegalidade ou não da greve. Completou dizendo que o metrô só vai funcionar se o Sindicato dos Metroviários disponibilizar os trabalhadores. Para tentar amenizar os problemas causados pela paralisação, foram liberadas as faixas exclusivas para ônibus para a circulação de todos os carros na IPTG, na IPNB, na W3 Sul e Norte e também no setor policial sul até a meia-noite de hoje. Cláudio Humberto, mais uma vez quem sofre é o passageiro. Exatamente. E mais uma vez a pelegada do movimento sindical aí dos metroviários vai escapar impune, né? Porque afinal de contas até parece que eles estão autorizados a fazer isso, a debochar de decisões da justiça. A justiça determinou que 90% dos trens têm que funcionar nos horários de pico. Eles simplesmente dão uma banana para a decisão do desembargador. E você sabe o que vai acontecer com esse crime de desobediência? Nada. Nenhum cidadão tem o direito de desrespeitar uma decisão da justiça, exceto, é claro, os sindicalistas do setor público. Violência. Um vídeo mostra o momento em que um homem empurra uma jovem que estava em uma moto para roubar a bolsa dela. O assalto foi em Águas Lindas de Goiás. Veja só. Pelas imagens, é possível ver o momento em que o assaltante desce do carro vermelho e aborda a jovem que está nesta moto chegando em casa. O criminoso empurra a garota, que deixa a moto cair. Até o capacete foi ao chão. O ladrão fugiu no carro com outro homem. Sem saber do roubo, policiais abordaram a dupla depois do crime. Ao checar a placa, descobriram que o carro tinha sido roubado aqui em Brasília. Com a dupla foram encontrados cerca de R$ 250 e o celular da jovem que estava na moto. Os criminosos foram levados para a delegacia de Águas Lindas de Goiás. Os dois foram autuados em flagrante por receptação de veículo e roubo qualificado. A Polícia Civil está fazendo uma operação para prender um grupo envolvido com roubo de cargas. 2 helicópteros e 90 investigadores estão nas ruas para cumprir 14 mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão. A ação batizada de Anicetos ocorreu em Samambaia, Anápolis, Goiânia e Goianésia, em Goiás. Até o momento, 8 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. De acordo com a polícia, o grupo é responsável por 80% dos roubos de cargas do DF e de Anápolis.
Em uma das ações, eles chegaram a tentar matar um motorista refém que reagiu ao assalto na BR-060. Mais informações no Band Cidade, segunda edição, começa às 6:50 da noite. E há 3 anos, as placas de sinalização do DF fazem parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Aqui em Brasília, as placas famosas concorrem com outras sinalizações, consideradas por especialistas desnecessárias e com duplicidade de informação. Olha só. As placas de sinalização de Brasília começaram a ser desenhadas e instaladas na capital em 1975. O modelo, com fundo verde e letras brancas, embora não seja tombado, é seguido até hoje. Isso porque foi estabelecido como padrão pelo Plano Diretor de Sinalização de Brasília há quase 20 anos. Ela deve ser preservada, ela é importante, ela é extremamente muito bem conceituada, esteticamente bela, bonita e reconhecida internacionalmente. Deve sim ser preservada. Um exemplo desse reconhecimento internacional do projeto de sinalização de Brasília é que ele foi aceito como obra de arte em 2012 nos Estados Unidos. Assim, não estranhe se ao visitar o Museu de Arte Moderna em Nova York, você se deparar com uma placa dessas. A nossa sinalização é parte do acervo permanente do museu. O brasiliense que se orgulha do projeto modernista da capital deve ficar de olho, porque parece que aos poucos o visual da cidade está mudando. Veja esta placa localizada no início do Eixão Sul. Não notou a diferença? Bom, uma placa antiga permite a comparação. E detalhe, elas trazem a mesma informação. Apesar disso, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela manutenção das placas, garante que respeita o padrão do projeto original. O DR vai analisar em loco a partir desta reportagem e faremos eventualmente algumas alterações caso se verifique a importância e a necessidade para atender o patrimônio histórico. Este professor de arquitetura questiona não só o visual, como também a necessidade de placas repetidas. A sinalização de Brasília é a imagem da cidade, é premiada, é reconhecida como arte e o DR está improvisando. Está adotando uma sinalização sem fundamento, de visualização ruim e que despadroniza a nossa cidade, torna Brasília brega. Eu acho sem necessidade, na verdade. Confunde muito o motorista, né? Olha, será que estão dando jeitinho até na sinalização, Cláudio? E olha, o fato é o seguinte, né? Não é jeitinho não, é desrespeito ao plano original de Brasília. Brasília se orgulha muito de ser patrimônio cultural da humanidade, se orgulha muito do seu projeto arquitetônico, do seu projeto urbanístico, se orgulha muito das suas placas. Essas placas, como a reportagem mostrou, há 3 anos fazem parte do museu, do acervo, do Museu de Arte Moderna de Nova York. Mas aqui o próprio Departamento de Estradas e Rodagem do GDF mostra completa falta de compromisso com a própria cidade e com esses aspectos que nos orgulham tanto. A gente ouviu aí o diretor-geral do DR dizer que a partir da reportagem, vai reavaliar, etc. Isso mostra que as placas que têm sido feitas em substituição, com outra padronagem, né, em substituição às anteriores, são placas que, tal a profusão, revelam que tem aí gente ganhando muito dinheiro com essa profusão de placas, né? Mas o fato é que, além de poluir visualmente a nossa cidade, é um desrespeito flagrante ao plano original de Lúcio Costa, que tanto encanta o mundo, exceto, é claro, a direção do DR. E vamos falar de reforma ministerial. O deputado Alexandre Baldi, de Goiás, deve aceitar o convite do presidente Michel Temer para assumir o Ministério das Cidades no lugar de Bruno Araújo. Baldi está atualmente no Podemos, mas deverá se filiar ao PP, o partido que tem a 4ª maior bancada da Câmara. O fim de semana foi de encontros e articulações. Quem traz detalhes ao vivo é a Renata Dourado.
Está de olho nessa dança de cadeiras, né, Renata? Boa tarde. É isso, mais uma dança de cadeiras, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente semana para todos que estão aí acompanhando o Band Cidade primeira edição. Então, o final de semana foi mais um final de semana cheio de reuniões, de articulações. O presidente Michel Temer se reuniu tanto lá em São Paulo quanto aqui em Brasília, isso no sábado, com aliados. Ontem, no domingo, ele foi até a casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar dessas duas reformas. A reforma ministerial e a reforma da Previdência. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai ajudá-lo, está ajudando nessas duas reformas também. A gente lembra que a ideia, primeiramente, do governo seria fazer a reforma da Previdência, aprovar a reforma da Previdência este ano, para depois, no ano que vem, tratar da reforma ministerial. Só que os aliados aí de pequenos e médios partidos são fiéis ao presidente Michel Temer, estão cobrando um espaço maior do governo e condicionaram exatamente esse espaço maior à reforma da Previdência. Então, o presidente Michel Temer está tendo que mexer com essas duas reformas aí. É possível que amanhã tenhamos novidades com relação à reforma ministerial, então ele pode anunciar de fato aí o novo ministro das cidades, essa é a expectativa. Na quarta-feira, o presidente Michel Temer oferece um jantar para aliados. A ideia é apresentar a nova reforma da Previdência, com essas mudanças, com essas alterações, uma reforma mais enxuta, menos polêmica. Então a gente lembra que a primeira reforma da Previdência foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Então, tem quase um ano que essa reforma está no Congresso Nacional e não andou até determinado ponto, mas ir ao plenário mesmo, que é o que interessa, não foi, porque é uma reforma exatamente polêmica. Então, paralelo a isso, paralelo a essa conversa com o presidente Michel Temer e essas alterações que o governo entendeu que realmente vai ser necessário fazer, essas alterações, a semana passada foi uma semana onde o governo ajustou ali essas alterações para apresentar esse projeto, possivelmente na próxima quarta-feira para aliados. Então, paralelo a isso, o governo também está fazendo uma campanha, peças publicitárias para apresentar essa nova reforma à população e, acima de tudo, dizer que a ideia é acabar com privilégios, equiparar, igualar a aposentadoria do serviço público com o serviço privado, acabar exatamente com esses privilégios. E hoje, o presidente Michel Temer participou de uma solenidade de posse do novo diretor-geral da PF, Fernando Segovia. Então, ele assume no lugar de Leandro Daiello, que permaneceu no cargo na diretoria-geral da PF por quase 7 anos, teve aí uma atuação bastante, teve um trabalho bastante atuante com relação ao combate à corrupção, e o novo diretor-geral da PF disse que continua sendo prioridade o combate à corrupção. Disse que essas operações que a gente vê aí praticamente todos os dias, várias por semana, disse que essas operações vão continuar. É o que todos nós esperamos, né, Rodrigo? Vamos ver. Obrigado, Renata. Continua acompanhando tempos de mudanças aqui na Esplanada, Cláudio Humberto. É uma mudança que surge a partir da aposentadoria do ex-diretor-geral da Polícia Federal e ninguém deve ter dúvida de que, afinal de contas, o Brasil não suportaria qualquer alteração, qualquer mudança no ritmo de investigações, etc. e tal. Até porque a nova direção da Polícia Federal está tão comprometida quanto a anterior nesse processo. É preciso lembrar também que a Polícia Federal cumpre decisões judiciais. É a Justiça que manda a Polícia Federal, que ordena o cumprimento de mandados para prisão, para busca e apreensão, etc. E, portanto, também desse trabalho participa o Ministério Público Federal, do Ministério Público do DF Territórios em várias outras investigações. É algo que todo o sistema se envolve, no âmbito da Justiça, da Polícia e do Ministério Público, e nenhum recuo seria tolerado. A reforma da Previdência não foi votada ainda, não por ser popular ou impopular, mas porque durante todo esse período, desde que foi proposta, o Congresso teve que cuidar de outros assuntos, como, por exemplo, as duas denúncias contra o presidente Michel Temer. Foram meses e meses de discussões que acabaram se revelando inúteis, porque o presidente escapou de todas essas tentativas de apeá-lo do cargo. A escolha do novo ministro de Cidades deve provocar uma nova rearrumação no governo, porque o Partido Popular, que retoma o controle do Ministério de Cidades, vai ter que abrir mão de um ou outro órgão mais importante que já ocupa, como o Ministério da Saúde ou a presidência da Caixa Econômica Federal. Vamos conferir isso depois. A seguir, parentes de pessoas que morreram no trânsito fazem ato na L2 Norte. A gente volta já já.